boa noite, Leonardo. Eu queria falar com você, que você falasse um pouquinho onde você trabalha, há quanto tempo que você é militar, se apresentasse um pouco aí para as pessoas saberem aí, conhecer um pouco do Leonardo Pereira. Boa noite, Geraldo, meu amigo aí de longa data, né? Há muito tempo atrás fizemos um curso junto. Então, eu sou da especialidade de material bélico, né? BMB, Básico em Material Bélico. Estou formado há 21 anos nessa especialidade, né? É uma vida. Tive a sorte, na minha concepção, de ter vindo servir no Parque de Material Bélico da Aeronáutica do Rio de Janeiro. É o único parque de material bélico no Brasil inteiro, né? Sou militar há 25 anos, né? Eu fui soldado, tive ali 4 anos, fiquei 4 anos como soldado, servia no ministério, a vida era muito boa, não fiz prova para cabo, não fiz para nada. Quando eu estava acabando, ganhava igual um sargento como soldado e acabei me acomodando. E aí, quando eu vi, eu falei, pô, tá, daqui a pouco a FAB vai me colocar para fora se eu não passar no concurso. E aí comecei a estudar, me dediquei, e aí fui para especialista, né, na Verde 99, me formei no final de 2000, e durante todo esse tempo, estou aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, no Parque de Material Bélico da Aeronáutica do Rio de Janeiro. Pô, muito bacana. Famosa Verde 99. E, e uma coisa aí que os alunos aí queriam saber, né? Por que que você escolheu a carreira militar? O que que fez você escolher a carreira militar? O que que foi a carreira militar? Eu me confundo quando eu paro para pensar o real motivo que fez com que eu optasse pela carreira militar, né? Porque são muitas as informações, as orientações, e às vezes a gente acaba se perdendo um pouco. Minha memória não é muito boa, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de ser da área policial, da área militar, sempre. Então, polícia, meu pai não queria de jeito nenhum, independente da que fosse, civil, militar, federal, ele sempre teve uma aversão muito grande à polícia. E o meu pai, contador, meu pai já teve uma situação financeira muito boa, e ele via na carreira militar uma estabilidade na qual ninguém fica rico sendo militar, mas você tem o seu garantido mensalmente. Então, assim, eu não sei até onde a influência dele fez com que eu queresse ser militar, ou se eu, por querer a área militar de uma maneira geral, fez com que ele me direcionasse para a área militar. Eu sei que, assim, independente se foi, de uma certa forma, uma indução dele, ou, na verdade, ele se fez valer de uma querência que eu já tinha para me incentivar, não sei o motivo. Eu sei que eu não me arrependo, porque foi uma opção que eu tive lá atrás e que eu tenho uma grande satisfação e muito orgulho de dizer que sou militar, e principalmente da Força Aérea Brasileira. Poxa, que bom, que bacana. Então, talvez seja a soma dos dois, né? Um pouco da influência do seu pai e a sua vontade interior, né, de seguir essa carreira aí, né? Que legal. E vem cá, e aí, né, você falou que foi soldado e tal. Como é que foi a sua rotina de estudos para passar para EAR, né? Para lá fazer o curso lá na EAR? Como que você se preparou? Como é que foi essa rotina aí de estudos? A minha adolescência, ela não foi muito exemplar, não. Meu pai era separado da minha mãe, eu morava com meu pai. Então, assim, não existiam muitas regras. Meu pai nunca quis que eu trabalhasse, na verdade, eu era proibido de trabalhar, e eu só precisava estudar. E, assim, o que ele exigia de mim era que eu estudasse. E eu, às vezes, enganava o meu pai, né? Às vezes nós somos novos, e é interessante os novos É, estarem ouvindo isso, os adolescentes que estarão ouvindo, porque a gente acaba colhendo os frutos que nós plantamos. Então, se hoje nós não pararmos, né, não nos acharmos autossuficientes, precisamos, nós, adolescentes, né, não nos acharmos autossuficientes e dar ouvido, né, às pessoas com um pouco mais de experiência, porque a gente ainda não sabe nada da vida, a gente como adolescente. E na época, eu fiz turma ITIME, eu fui reserva na SpaceX, eu estudava no Tamandaré, na época do auge do Tamandaré, era Tamandaré e Martins,
Lembro. principalmente a nível de oficialato. Fiz turma especial ITM, eu estudava de 8 horas, era 7h50 até 5h30 da tarde, porque o meu pai queria que eu estudasse. Só que assim, eu não estudava. Então eu ia para a aula, eu morava num apartamento com meu pai saía para trabalhar, o apartamento ficava vazio. Então eu queria muitas vezes ir para o apartamento, aí os amigos, fazia festa, às vezes no horário de aula. E eu sempre tive a vontade que eu sempre tive uma aptidão muito boa para ciências exatas, muita facilidade. Matemática, física e até mesmo química, eu tinha muita facilidade. E muita dificuldade para humanas, porque eu era preguiçoso e não gostava de ler. E tinha dificuldade para me concentrar. Então, segundo grau passou, fui reserva na SpaceX, e aí, nessa época, um amigo meu me chamou para fazer prova para sargento. Aí eu falei, para sargento? Aí foi numa época, né, que a gente vai atingindo a idade ali mais madura, e comecei a ter problema com meu pai porque ele percebeu que eu não estava me dedicando como ele gostaria e como ele investia em mim. Eu fui fazer prova para sargento, mas assim, meio que menosprezando a prova de sargento. E aí, para minha surpresa, eu fiz uma prova da ESA, que já era de se esperar que eu não passasse, principalmente pela parte de humanas, que eu não estudava. No meu curso, a gente, inclusive, nessa turma ITM, a gente não via muitas matérias que a gente tem no segundo grau normal ali. E eu não passei na ESA, que já era de se esperar. Já especialista, eu tinha certeza que, na época, ainda era primeiro grau, que aquilo ali eu quase gabaritei matemática, física, e quando chegou a parte de humanas, a parte de português, eu sei que eu não consegui média suficiente, e ali foi uma derrota total, né? É aquele momento em que nós nos achamos mais do que realmente somos, e aí eu entrei em crise com meu pai, e aí comecei a dar alteração, né? Não queria estudar, e olha que coisa interessante, eu fui soldado 2 vezes. Meu pai conhecia muita gente em São Pedro da Aldeia, ele tem uma casa lá até hoje, já tinha na época, e ele viu que eu estava muito rebelde. E como ele pensou, pô, preciso dar um jeito nesse menino, esse menino precisa aprender a ser homem. E meu pai fez uso do contato que ele tinha na base aeronaval de São Pedro da Aldeia para que eu servisse. Foi muito interessante que, na época, você precisava de peixada para conseguir servir. Todo mundo que levantou a mão, quem não quer servir? Eu não queria servir. Vou servir como recruta? Não, levantei a mão. Todo mundo que levantou a mão foi embora. Eu fui o único que fiquei porque o meu nome estava com asterisco lá que meu pai tinha colocado. Então, assim, aprendi muito, porque eu era aquele Mauricinho, um playboyzinho, e a Marinha, ela me ensinou muita coisa, mas muita coisa. Só que quando deu um ano, eu falei, não, isso não é vida pra gente não, cara, eu não quero mais saber disso nunca mais na minha vida. E um ano eu fui embora, era uma escala muito apertada, o quarto de hora eram 4 horas, eu era novinho, só tirava de meia-noite às 4, então eu saí. Fui trabalhar numa empresa de contabilidade, meu pai era meu chefe. Não dava certo, não estava muito legal. E aí fiz outra prova da especialista, mas assim, eu continuava com a minha prepotência. E eu, que já tinha sido reserva na SpaceX, eu achava que era só uma questão de detalhes conseguir passar numa prova dessa. E não passei de novo na prova de sargento. E aí, na época, abriu uma prova de soldado, alguém falou, eu falei, caraca, ser soldado de novo. Aí eu fiz essa prova de soldado, fiquei entre os primeiros colocados, fui servir no Ministério. No Ministério eu ganhava etapa alimentação, desarranjo, a condução me pegava na porta de casa. Eu sei que um sargento ganhava 1.200 e pouco e eu ganhava quase 1.300, mais do que um terceiro sargento. Trabalhava na seção de pessoal civil e fiquei lá. Minha namorada na época, fizemos tudo errado. É um Hoje, minha concurso que não esposa, existe mais, né? É um concurso de soldado especialista, que já houve um tempo, mas que não existe mais, né? não existe mais. E aí, na época, né, minha namorada engravidou, nós nos casamos, tive um filho ainda como soldado, e assim, ela trabalhava, tinha um bom salário, o meu salário, que apesar de ser soldado era um salário de sargento, estava bom, e eu fiquei, e o tempo foi passando, e assim, eu trabalhava na seção de pessoal civil, era o único militar da seção, e aí, Geraldo, algo que eu achei muito interessante é que eu tinha uma base muito boa, principalmente de matemática. E eu via os soldados da minha turma e de outras turmas desesperados fazendo cursinho.
E o camarada ia lá na minha sessão, porque era muito tranquilo, para eu resolver questão para eles. Eu olhava para o camarada que não sabia o que era uma fração e olhava com dó. Eu não tinha coragem de dizer, cara, sinto muito, mas você não vai passar nunca para sargento porque você não tem base nenhuma. Entendi. A, a maioria dessa galera passou para sargento antes de mim. Caramba! Muita gente, Geraldo, que não sabia o que era uma fração, que eu olhava com pena, porque eu pensava assim, não vai passar nunca numa prova dessa. Eles foram persistentes. Eles entraram em cursinho, Soeiro, Papá, aqueles cursinhos que tinham na época, progressão, na época estava crescendo, e assim, muitos dos que se empenharam fizeram o primeiro concurso, fizeram o segundo concurso, fizeram o terceiro concurso e passaram. Eu não estava fazendo prova, ou só fazia prova sem estudar. Então, assim, a gente percebe que o esforço ele vale muito mais do que a base que nós tínhamos. Eu fiz turma ITM, eu fiz reserva na SpaceX, mas se a gente não para estudar, a gente não passa. E aí o tempo foi passando e eu pensei assim, cara, eu tenho um filho, eu sou casado, e eu não sei fazer nada na vida, meu pai nunca me deixou trabalhar, eu tenho meu segundo grau completo, né, um bom segundo grau, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer o progressão na época, que era no auditório, eu trabalhava no 8º andar no ministério, no antigo ministério, e era no 12º andar. Eu fiz 2 meses. Eu dava aula de matemática no curso, né? E aquela prepotência, porque o professor acabava de botar questão, quando ele acabava de colocar, eu já estava resolvendo, né? Então, assim, aí novamente, né? Fiz 2 meses de curso, fiz a prova. A prova anterior à minha, a gente sempre quer saber, né? Eu lembro que tinha sido 46 pontos para entrar a da amarela. E aí eu tinha feito 53 pontos, ou seja, eu estava 7 pontos, 7 questões acima do concurso anterior. E na certeza de que estaria entrando ali, apesar de não estar com uma primeira colocação, mas estaria muito bem. Quando saiu o resultado, não passei. Nossa. Nem na reserva eu fiquei. A média para entrar foram 56 questões. Entrei em depressão. Aí fiquei mal, casado e com filho, 22 anos. Casado e com filho, 21, 22 anos. E aí me inscrevi para a minha prova verde. Quando chegou o dia da prova, o telefone tocou, o alarme tocou, eu desliguei o alarme e voltei a dormir. Fim de semana, era a minha penúltima prova. Penúltima. A FAB ia me colocar para fora. Eu tinha direito a ficar 5 anos porque já tinha um de marinha. O soldado só podia ficar 6 anos. Aí voltei a dormir. Falei, não vou fazer. Eu não estudei nada nessa prova. Aí é claro que eu trazia uma bagagem anterior, né? Aí a minha esposa falou assim, mas não vai fazer a prova? Eu falei, não, eu não estudei, então não vou fazer a prova. Ela, não, você estudou. Você não estudou especificamente para essa prova, mas você estudou a sua vida toda, você tem a sua bagagem. E eu falei assim, não. Na outra que eu estudei para caramba, 2 meses. Olha a arrogância novamente. 2 meses e meio, para ser mais exato. Na outra que eu estudei para caramba, eu não passei, eu não vou fazer essa. Na próxima eu estudo e eu passo. Era a última, seria a última. Ela, não, você já pagou, isso é estupidez. Levanta. Ela me convenceu, eu fui fazer a prova, né? E fiz a prova, graças a Deus, né? Consegui passar. Não teria passado na seguinte, que seria a última. A média para entrar foi na média de 9, então eu não conseguiria tirar o 9, por mais que eu viesse a estudar. Então, assim, foi a história foi essa. Aí a gente pensa, poxa, mas para ele foi fácil, né? Ele estudou 2 meses, não passou, depois não estudou e passou, não, né? Nós temos uma história anterior. O meu pai e o mérito dessa minha vitória, ele não foi especificamente meu, mas foi do meu pai. O meu pai que me obrigava a estudar, o meu pai que me colocou num curso de 7h50 até 5h30 da tarde. Então, por mais que eu não quisesse muita coisa, eu tinha que passar de ano. E o conhecimento que eu precisei para passar de ano, ele serviu de base para que depois, de maneira específica, 2 meses de curso, eu pudesse adquirir um conhecimento que me deixasse ali próximo da média de entrada e na seguinte eu pudesse entrar. Mas volto a dizer, né, o número de pessoas naquele ministério que trabalhava comigo,
que passaram para sargento, e na sua grande maioria primeiro do que eu, foi muito grande. Pessoas sem base nenhuma, que acreditaram nelas mesmas, que fizeram um cursinho, que estudaram, se dedicaram e passaram. Inclusive meu amigo particular, hoje capitão de mar e guerra da Marinha, né? Ele queria o ITA, ele passou o ITA, acabou que a prova foi junto com o exame da Escola Naval e ele não pôde fazer. Ele foi o 13º do Brasil da AFA e foi não lembro a posição, um pouco mais longe na Escola Naval, optou pela Escola Naval e hoje é capitão de mar e guerra, que seria equiparado ao nosso coronel. Geraldo, esse Moreira, Marcos Moreira de Almeida, era um camarada que, assim como os outros, não tinha base. Ele não tinha base nenhuma, ele estudou em escola pública. O cara estudava feito um louco, ele estudava no quarto de hora, era soldado, ele trabalhava no estacionamento, não tinha a vida boa que eu tinha, numa mesa com ar-condicionado, não. Ele, no estacionamento, ele levava folhas de exercício e ficava resolvendo em pé. Quando tinha um intervalo, ele ia na minha sessão para eu resolver questão de matemática para ele. E ele ficava desesperado. Cara, vamos fazer comigo. Realiza o sonho do teu pai. Vamos fazer o ITA, cara. Vamos fazer cursinho. E eu olhava para ele com desdém e pensava, cara, foca para sargento, porque você não vai passar numa prova de oficial nunca na tua vida, quiçá de sargento. E o camarada passou. Ele passou na Escola Naval, passou na Academia da Força Aérea, 13º do Brasil, né? E hoje é capitão de mar e guerra. Então, assim, nós podemos ter um excelente professor, a gente pode ter os nossos pais que nos deem todo o apoio, mas o que mais vai pesar, né? E isso eu falo para a garotada que vai estar ouvindo aí daqui a pouco, é o esforço pessoal. Nós precisamos querer. Se nós não quisermos, não adianta ninguém querer pela gente, que a gente não vai conseguir. Eu acho que, nossa, que lição. Essa história eu acho que posso traduzir como uma lição mesmo para quem está se preparando, não só para EA, mas para qualquer prova, né, para qualquer concurso, porque é uma lição mesmo, como o esforço, né, faz diferença, né, como a gente tem que realmente valorizar, né, esse esforço, assim, e achei muito bacana. Agora, assim, apesar de você ter, como você disse, né, estudou ali 2 meses e meio, mas você vinha há muito tempo estudando já antes, né? Talvez se você tivesse tomado decisão antes de se dedicar, logo você já teria já até passado já antes, né? Agora agradece aí a sua esposa que te acordou e te convenceu a ir fazer essa prova. Agradece ela porque foi providencial, foi aí a mão de Deus aí. É Legal, verdade. legal. Deixa eu ver, outra pergunta, né, que os próprios alunos fizeram: o que mais te motivou a não desistir quando as coisas estavam difíceis? Olha, não sei se você já respondeu ou se é uma pergunta profunda, Geraldo, né? meu filho, eu tenho que agradecer muito ao meu pai e à minha esposa. O meu pai, eu lembro que ele virou para mim, né? Meu pai é muito sacana, e falou assim: ô vagabundo, daqui a pouco acaba teu tempo na fábrica, o que tu vai fazer da tua vida? E aquilo ali começou a martelar na minha cabeça. E, assim, principalmente os jovens, né, que estão ouvindo isso, a hora é essa. Para mim foi muito difícil, porque teve o período da quarentena e o meu filho tinha 1 ano e meio. E eu era muito agarrado com meu filho, hoje com 24 anos. Então, assim, sexta-feira eu levava meu filho para trabalhar comigo, aí chegava lá, o pessoal pegava, levava, ele mexia no computador, e eu na quarentena, né, nós temos um período de quarentena, normalmente é 20 dias, 15 dias, eu ligava para casa e ele com aquela vozinha: pai, volta para o seu trabalho de computador, esse trabalho é muito ruim. E eu tinha um celular na época já, né? A gente tinha uma fila imensa no orelhão, mas eu já tinha um celularzinho. E eu no celular, a lágrima descia. E tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir para casa, eu quero ficar com meu filho. Eu não quero ficar aqui na época, que era 1 ano e meio. Não quero ficar aqui 1 ano e meio. E a única coisa que eu pensava era o seguinte: ele precisa de mim. Ele vai precisar desse meu salário para que eu possa oferecer algo melhor para ele. Então, assim, o que foi difícil para mim, a escola, a relação, não, porque eu sempre gostei disso, eu sempre fui atleta, eu fazia karatê, então, assim, eu já era instrutor de karatê nessa época, então, aquilo lá não me assustava.
Agora, o que mais pesou para mim, e pesou para mim com relação a filho, e eu tenho certeza que para muitos adolescentes também pesa com relação aos pais, né? Os pais, amigos, namorada. Agora, a verdade é o seguinte, no final vale a pena, vale muito a pena. Que bacana, legal. E agora entrando aí mais depois, né, que você já passou lá na escola, por que que você escolheu a especialidade material bélico? Então, eu sempre fui muito presepeiro, né? Eu sempre gostei de presepado, né? Eu sempre gostei de coisas radicais, já tinha moto, andava de moto. Então, assim, lembrando que eu já era casado, né? Não tinha 16, 17, 18 anos. E lá, quando nós entrávamos, na minha época, você não escolhia especialidade. Você passava, aí nós íamos para um auditório, aí no auditório eles colocavam num telão uma apresentação de todas as especialidades. E eu fiquei em choque com duas especialidades, porque eu era militar, mas eu não entendia muito de militarismo, não. Eu caí no ministério, então, assim, eu era um paisano de farda. Eu não sabia muito das coisas militares. E quando eu cheguei naquele auditório, que eu vi, duas coisas me marcaram muito. Uma galera pulando do avião de paraquedas. Eu falei, eu quero isso para minha vida. É isso que eu quero pular de paraquedas, né? Que era a especialidade de SGS. E depois eu vi uma outra especialidade da galera atirando de helicóptero, que era o tiro aéreo. Né? Na época era a MAG 762. Hoje eu sou instrutor da minigun, que é uma metralhadora que dá 3.000 tiros por minuto. Né? Então, assim, 60 tiros por segundo. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu quero isso para minha vida. Eu olhei aquela especialidade e eu não lembro das outras. Eu lembro da galera pulando do avião, de paraquedas, e da galera atirando de helicóptero. Eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero mexer com armas, eu quero ser especialista em armamento e conseguir. Conseguir a especialidade lá na especialista, conseguir vir para um lugar que eu exerço a minha especialidade. A Força Aérea Brasileira conseguiu me proporcionar conhecer o Brasil inteiro, né, e alguma parte do exterior. Sou hoje instrutor de quase todos os cursos na área de armamento, instrutor do ILA, né? Então, assim, só não pode nada que envolva inglês, que aí pega para o meu lado. Mas, fora isso, assim, sinto-me realmente realizada, né? Eu consegui, mesmo com a pouca experiência, apesar de já ter 23, 24 anos, com a pouca experiência, eu consegui realmente escolher uma especialidade que até hoje me enche de orgulho. Poxa, que bacana, que legal. E, e o que que é, como é ser material bélico, né? Se a pessoa, se algum aluno, né, algum candidato quer escolher, alguém que está estudando para EA, quer escolher material bélico, o que que ele vai esperar? Onde ele pode atuar? Como é o dia a dia do material bélico na Força Aérea Brasileira? Nós temos duas realidades. Temos uma realidade dentro da especialista, porque é uma especialidade que precisamos estudar muito lá dentro, e aconselho que estude, até porque a nossa vida pós-escola está diretamente relacionada àquilo que nós estudamos na escola, né? Se eles ainda não sabem, né, vão saber aí no decorrer do curso, lá vai abrir vaga para o Brasil inteiro, e dentro da nossa classificação, de acordo com as nossas notas, nós vamos escolher para onde nós queremos ir. Então, assim, lá dentro é uma especialidade que exige muito da gente. A gente tem que estudar eletrônica, a gente tem que... É uma série de coisas que tem outras especialidades que é um pouco mais fácil. Então, tem especialidade que vai assistir filme à noite, material bélico normalmente tem que estudar um pouquinho além, né? E algumas outras especialidades. Saindo da escola, né, existe um universo muito grande. Então, uma das grandes vantagens de material bélico, para quem gosta da área operacional, é poder trabalhar em esquadrão aéreo. Então, nós temos uma unidade maravilhosa, Santa Maria. Santa Maria faz voo de visão noturna, voo noturno com óculos de visão noturna, Legal, faz tiro aéreo, né? Hoje a gente não usa mais a MAG, mas usa a minigun, aquela arma que gira atirando. legal, legal. Então, a galera de armamento
que vai para uma unidade aérea dessa e tem a possibilidade de se formar ali como tripulante, o que é importante, vai botar 20% a mais no seu salário. Então, depois do primeiro voo, no ano seguinte, você ganha 20%, né? Só naquele ano, e vai incorporar 2%. A cada ano que você continue voando, você vai incorporar mais 2%, chegando num total de 20%. Então, todo aeronavegante, e a especialidade de armamento é aeronavegante, ela tem condições de chegar no final da carreira e no decorrer da carreira ganhando 20% a mais do que uma pessoa de uma outra especialidade que não voe ou que não seja aeronavegante. Então, nós temos os esquadrões aéreos, para quem gosta, e assim, tem que gostar de viajar, tem que gostar de salvar vidas, porque quem trabalha nesses esquadrões, principalmente de asas rotativas de helicóptero, você vai ter uma missão de resgate, então você vai ser operacional, você vai chegar lá, um avião que caiu, né, assistência a índio, e você vai ter a oportunidade de estar salvando vida, além de ganhar um dinheirinho a mais. Então, assim, a gente viaja bastante, viaja muito, né? Aí acaba dificultando um pouco para quem quer fazer faculdade, quem está com outros planos, né? Com planos pós a vida militar ou a carreira de graduado na Força Aérea, como sargento, atrapalha um pouco. Então, a gente precisa saber muito o que nós queremos. Eu gosto de armamento, gosto de material bélico, mas eu quero fazer uma faculdade para, sei lá, para o Ministério Público. Eu tenho um camarada da minha turma de soldado, que ele era suprimento, ele passou para sargento um ano antes de mim, e por pouco não passou para o magistério, e hoje é delegado. Então, assim, foi soldado do interior do Ceará, camarada assim, hoje passa toda hora no Balanço Geral, eu mando WhatsApp para ele, cara, tu tá mais bonito. Então, assim, para quem quer estudar e quer algo mais, pô, eu estou fazendo essa prova, gosto, mas eu quero ser médico. Unidade aérea não é muito aconselhável, porque você vai estar sempre viajando e isso vai dificultar um pouco a sua vida. Então, a área de material bélico, a gente tem essa situação, que é a mais operacional. Tem o Parque de Material Bélico, aqui no Rio de Janeiro, né? Onde você vai estar trabalhando ali principalmente com armas de porte, armas portáteis, né? Pistola, fuzil. E o que é legal, aqui a gente trabalha com novas aquisições. Então, a gente está sempre em contato com o que tem de mais novo, porque são representantes que vêm até o PAMB, apresentam o armamento, dão o curso do armamento, deixam o armamento para que ele seja testado. Então, aqui a gente tem a possibilidade de estar muito perto, né, de pistolas, de fuzis, né, metralhadoras, fuzis de assaltos, metralhadora .50, .30, canhão e etc. Temos a possibilidade também de fazer vários cursos dentro da nossa carreira, né? Parque de Material Bélico, Santa Cruz também tem os caças, trabalhar com assento ejetável, e tem a galera que acaba caindo em material bélico. Então, assim, eu gosto muito de atirar, e é uma grande realidade da nossa especialidade. Você vai trabalhar num quartel, na seção de material bélico, vai ser responsável pela instrução de todos os militares da sua seção, os oficiais, os coronéis, principalmente os oficiais de dia que tiram serviço. Então, você vai estar trabalhando ali na organização de instruções de tiro para que todo o efetivo da sua unidade esteja preparado, né? Em primeiro lugar, para defender o país caso haja necessidade. Em segundo, para que ele realmente esteja atualizado, para que num serviço de guarda, oficial de dia, comandante da guarda, adjunto da guarda, ele saiba usar o seu armamento da maneira apropriada. E você serve no PAMB, né? Qual foi, assim, lá você também faz missões? Qual foi a missão mais bacana, assim, que mais você achou que foi enriquecedora, né? Que você mais gostou trabalhando lá no PAMB? Qual a missão, né? Que você viajou, a viagem, a operação que você fez? Então, aqui a gente trabalha muito com curso. Eu fiquei muito impressionado, muito impressionado. Foram duas missões que eu fiquei assim muito impressionado. A primeira foi no curso da minigun, quando eu fiz o curso,
não lembro se foi 2007, mais ou menos, quando eu fiz o curso, eu como aluno, que nós voamos no Black Hawk, né, que vou falar o nome do filme, mas eles não sabem que filme é esse. Mas procurem e assistam, porque é um filme muito bom. Falcão Negro em Perigo, Eu né? O conheço, helicóptero lá americano. eu Você conheço. sim, eles não. Falcão Negro em Perigo. Então, eu voando naquele helicóptero, que era muito diferente do que nós tínhamos voado na aeronáutica, ele estava novo ali, atirando com uma metralhadora que ela não fazia tá, 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 ela fazia né? Então, assim, para mim foi muito marcante. Foi em Santa Maria, no Sul, e aquilo ali me marcou muito. E a outra missão também foi no Sul. Hoje eu trabalho com equipamentos óticos também, e sou instrutor do curso de NVG, né, binóculos, monóculos de visão noturna, em um voo noturno que nós fizemos também em Santa Maria. Então a gente estava lá aplicando o curso, foram 6 alunos, porque alguns não passaram na prova de inglês, que era um pré-requisito, e acabou o número máximo são 12, a gente só tinha 6 alunos, e a gente conseguiu um voo noturno para os alunos, que não é fácil conseguir. E eu era instrutor de NVG, mas nunca tinha feito um voo noturno de NVG. E realmente eu fiquei maravilhado com a tecnologia e com a capacidade daquele equipamento em voo. Né? Muito interessante. O helicóptero ele tem um farol NVG. Como é isso? Quem está olhando não vê o farol do helicóptero, mas quem está com o aparelho de NVG vê que o helicóptero está com o farol e está iluminando tudo. Então, assim, são coisas pequenas. Tem luzes NVG no helicóptero. Quem olha para o helicóptero à noite a olho nu, não vê nada, só ouve um barulho. Quando você bota o NVG, aí você vê as luzezinhas, como se fosse um pisca-alerta do carro, né? Ó, Você vê as luzezinhas. Então, assim, aquilo ali também me marcou. Foram várias, né? Várias. Fui para Belém, eu que sou karateca, fui na academia do Lyoto Machida, fui ó. visitar. Então, assim, foram muitas as emoções, mas as que me marcaram mesmo foi Santa Maria. Então, realmente, Santa Maria, essas 2 missões aí foram as que mais me marcaram. Poxa, que legal, legal. Que carreira bacana, bonita, legal mesmo de compartilhar isso aí. O que que você deixa de mensagem aí para o jovem que está se preparando aí para a EA? O que que você teria para dizer? Então, nós precisamos ser resilientes. Não é fácil, principalmente para quem não tem uma boa base, né? Então, assim, se nós formos resilientes, persistentes, né? Se nós realmente quisermos do fundo do nosso coração, a gente consegue. Então, a primeira coisa, nós precisamos deixar de lado muitas coisas da nossa vida, porque não basta só passar por um concurso como esse, né? Esse e tantos outros, né? Esse, porque estamos falando desse agora. Eu não garante que eu vá conseguir entrar apenas conseguindo a média. Eu preciso estar entre os melhores. Então, ele é um concurso que exige da gente o nosso máximo. Então, assim, que nós possamos estar dando esse nosso máximo e que não cometamos o erro que eu cometi no passado. Fiz uma prova, não passei, por me achar bom demais para aquilo ali, não continuei estudando e quase que a minha vida toma um outro rumo. Não. Se nós não passarmos nesse concurso, tenhamos a certeza, eu cheguei até aqui. Se eu continuar me preparando, agora eu vou estar aqui. Ainda não consegui passar no segundo concurso. Se eu continuar me preparando, eu estava aqui, no segundo eu vou estar aqui. E eu vou passar. Eu vou passar porque, na grande maioria, as pessoas desistem. E a diferença nesse concurso, e o que faz a diferença, é a não desistência. Porque todos aqueles que perseveram, eles conseguem passar. Tenho uma certeza absoluta. Se vocês conseguirem ajuda, e já estão tendo ajuda, né? Conseguir ajuda e tiver disposição para namorar menos, para jogar menos videogame, para sair menos com a namorada, para estar menos nas mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, reduz tudo isso, porque depois você vai poder fazer. E a vida na escola, ela é muito legal. E a gente cria amizades lá que ficam para a vida toda, porque nós passamos por muita dificuldade lá. E lá nós encontramos ombros amigos que nos dão o suporte para que a gente continue a perseverar. E isso faz com que nós venhamos a criar laços que, assim, são indestrutíveis. Eu tenho amizades
É muito interessante, ano passado, eu fiz a prova para oficial. Fui o terceiro do Brasil. Tinha 2 vagas para armamento. O segundo colocado, ele é da minha turma, um menino de 17 anos. E agora ele é o meu chefe, ele chegou aqui como meu chefe, né? Eu desisti esse ano, eu não fiz a prova, né? Minha mãe, né, fez uma cirurgia ano passado. Eu fiz 2 anos o Cefoy, fiquei na reserva, aí depois desisti. Agora eu fiz 2 vezes o EOF, fui primeiro reserva e desisti de novo. E quis priorizar a família. E assim, que satisfação poder trabalhando com ele. Meu chefe era o menino que eu orientava, porque eu já tinha 23, ele tinha 17 anos, hoje é oficial, chefe do setor que eu trabalho, e temos um relacionamento assim que é como se fosse de sangue, né? É uma amizade muito grande, a gente nunca perdeu contato, a gente tem um grupo, os armamentos eram 15, somos em 15, e estamos os 15 ali, tem um só desses 15, tem um desses 15 que eu nunca mais vi, mas a gente continua conversando. A maioria já foi meu aluno em algum curso pela FAB, o outro já é capitão, um deles em Santa Cruz, e assim, a gente tem uma amizade, uma consideração, um respeito que é muito legal. Então, assim, vale a pena, né? Para quem gosta, vale muito a pena, e o que a gente consegue nesse período que a gente passa na escola realmente é um período muito forte, muito bonito, onde a gente consegue amizades que vamos levar para a vida toda. Poxa, muito obrigado. A sua história é realmente incrível. Assim, acho que ficou muitas lições aí para quem está se preparando para EA. Acho que ficaram aí muitas lições e muito obrigado por você separar um pouquinho do seu tempo, né, para falar um pouquinho sobre a Força Aérea, sobre a sua especialidade, BMB, sobre a sua história. Então, assim, muito obrigado, Leonardo. Muito bacana essa entrevista, né? Então, assim, agradeço muito. Valeu mesmo. Geraldo, eu que agradeço pelo seu trabalho aí de estar ajudando essa garotada toda. E assim, já vou deixar um recado para vocês, tá? Quem optar pela especialidade de armamento vai fazer estágio comigo. Eu não vou ser bonzinho, não, tá bom? Já se preparem, carcaça preparada, porque, né, vocês vão ralar comigo, valeu?